Chuva causa deslizamentos no litoral de São Paulo, deixa mortos e dezenas de desaparecidos. Reforma da Previdência em São Paulo é aprovada em meio a muita confusão. Eu sou Érica Reis e esse é o Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O temporal que atingiu o litoral paulista provocou 18 mortes nesta terça-feira. 30 pessoas ainda estão desaparecidas. 2 das vítimas eram bombeiros que foram soterrados enquanto faziam buscas no Guarujá. Imagens gravadas pelos bombeiros mostram a destruição no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá, na Baixada Santista. Por causa do risco de novos deslizamentos, o trabalho de busca pelas vítimas deve ser feito manualmente. Moradores voluntários ajudaram na retirada da lama. A região foi uma das mais afetadas. Esse homem lamentou a morte de um vizinho. Sábado mesmo ele estava aqui, nesse mesmo local com nós aqui. A gente fizemos um churrasquinho, fizemos uns trabalhos aqui. E estava com nós, e a receber hoje de manhã essa notícia é chocante, né? Os bombeiros que morreram na tragédia eram Rogério de Moraes Santos, conhecido como Cabo Moraes. Ele tentava salvar uma mãe e o bebê dela quando também foi soterrado. O outro colega morto é o Cabo Marcial de Souza Batalha. Os dois eram da Corporação de Guarujá. O governador de São Paulo, João Dória, sobrevoou as áreas afetadas. Do alto, é possível ver o paredão de terra que deslizou, soterrando vários imóveis. As prefeituras das cidades atingidas contabilizam quase 200 desabrigados. Eles deverão ser incluídos no programa de aluguel social. O governo do estado participa com 50% do valor, as prefeituras que têm destinação de recursos com outros 50%, para tantos quantos forem necessários para terem acolhimento e abrigo enquanto recuperam as suas casas ou terão um outro destino. Muitas dessas casas são irrecuperáveis ou não são recomendáveis que sejam reocupadas. E o dia foi de limpeza no Morro da Vila Baiana, também no Guarujá. Renata ainda se recupera do susto. A casa dela foi levada e por pouco ela conseguiu escapar. Eu estava deitada com a minha filha, aí a gente escutou um barulho. Aí eu saí para fora, fui lá ver, ajudar ela com as crianças. Aí eles mandaram um áudio para mim dizendo que minha casa tinha acabado de cair. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Com o temporal, ruas ficaram alagadas. Esse ônibus foi tomado pela enxurrada. Os passageiros ficaram desesperados. Meu Deus! Moradores desta casa registraram o momento em que a água entrou no local. Uma idosa ficou isolada numa cama até que a água baixasse. Aqui, uma moradora de Santos registra o trecho do Morro do São Bento interditado pela queda de árvores e deslizamento de terra. Durante a madrugada desta terça, chuvas também provocaram alagamentos, interdições e deslizamentos nas rodovias do litoral. Guarujá e São Vicente decretaram estado de calamidade pública e suspenderam as aulas. Os bombeiros interromperam as buscas agora à noite e informaram que há risco de novos desabamentos porque os terrenos estão super encharcados. Os trabalhos serão retomados às 7 da manhã dessa quarta-feira. E para quem for deixar o litoral agora, na madrugada, atenção, a rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, continua interditada na altura do quilômetro 50. 6 imóveis desabaram na zona norte do Rio de Janeiro por conta da chuva que atinge o estado. Esse morador do Jardim América escapou porque ouviu estalos e decidiu deixar o local. A Defesa Civil vistoriou várias casas no bairro e algumas foram interditadas. Em Seropédica, na região metropolitana, bombeiros tiveram que usar um barco para resgatar moradores. 5 pessoas morreram por causa dos temporais nos últimos 3 dias. Nesta terça, foi encontrado o corpo de Matheus Souza Oliveira, de 21 anos. Ele foi arrastado pela correnteza de um rio em Queimados, na Baixada Fluminense. O governador do estado anunciou que as famílias atingidas serão incluídas num programa de aluguel social. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta terça-feira, em segunda votação, a proposta de emenda à Constituição Estadual que proíbe a concessão de anistia a militares que aderirem a motins ou paralisações. A proposta do governador Camilo Santana, do PT, foi apresentada no dia 28 de fevereiro. Durante o motim das forças policiais do estado, que durou 13 dias e terminou no domingo, 225 pessoas foram assassinadas. A proposta já está em vigor.
Em meio a protestos e muita confusão, a reforma da Previdência dos Servidores de São Paulo foi aprovada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Os servidores lotaram as galerias da Assembleia. Manifestantes que ficaram do lado de fora forçaram a entrada e começou a confusão. A tropa de choque interveio para conter a invasão. Manifestantes foram atingidos por balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Segundo a POSP, 20 servidores públicos da educação ficaram feridos. Portas, janelas, vidros e cadeiras da Lesp foram depredadas. O prejuízo ainda não foi contabilizado. A proposta da reforma da Previdência no Estado foi aprovada em segundo turno, com 59 votos a favor e 32 contra. O projeto de lei eleva a idade mínima das aposentadorias das mulheres para 62 anos e para os homens, 65 anos. A alíquota de contribuição sobe de 11% para 14%. A votação do projeto de lei complementar ainda pode trazer algumas alterações no texto aprovado. Servidores que já cumpriram os requisitos para se aposentar não serão atingidos pela reforma, mas também vão pagar uma alíquota maior. Bom, gente, ficou para terça-feira que vem a votação de projetos do orçamento impositivo. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, informou que a sessão para votar vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias será retomada nessa quarta-feira. Só que os parlamentares pediram um pouquinho mais de tempo para analisar as questões relacionadas ao orçamento impositivo. As discussões envolvem o controle de 30 bilhões de reais do orçamento federal. E nessa terça, uma mega operação reuniu entidades de todas as esferas da segurança pública do Rio Grande do Sul. O objetivo foi transferir lideranças das maiores facções criminosas dos estados para outras penitenciárias federais. Foram mais de 1.300 agentes e 300 viaturas. Para garantir a segurança da operação, todo o transporte foi feito via aérea. Primeiro, os presos saíram de helicóptero de Charqueadas, onde fica a penitenciária de alta segurança, até a base aérea de Canoas, na região metropolitana. De lá, ingressaram em aviões da Força Aérea Brasileira, que fez o transporte até as penitenciárias federais. Foram utilizadas 7 aeronaves e 306 viaturas. Mais de 1.300 agentes trabalharam na operação. As autoridades não confirmam o destino dos apenados. O que se sabe oficialmente é que a partir de agora eles serão submetidos ao regime disciplinar diferenciado, com maior grau de isolamento e restrições de contato com o mundo exterior. Aquele que enfrentar a lei, mesmo de dentro de um dos presídios, sofra as consequências e sofrerá as consequências. Nós não relaxaremos. E está dado o recado. Aqueles que quiserem praticar crimes no Rio Grande do Sul não terão tolerância por parte do Estado. Por isso que eu digo, é mais do que o governo, é o Estado do Rio Grande do Sul unido com as suas diversas forças, os diversos poderes, os diversos órgãos que aqui estão representados, no enfrentamento da criminalidade, todos aqueles que ousarem duvidar do poder e da força do Estado do Rio Grande do Sul. E foi lançado nesta terça-feira em São Paulo o estudo Álcool e Saúde dos Brasileiros Panorama 2020. Essa publicação, feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, mostra que a taxa de internação relacionada ao alcoolismo cresceu nos últimos anos. O estudo apresentou dados atualizados sobre o impacto do álcool na saúde dos brasileiros. Segundo o levantamento, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 4,1% no número de internações relacionadas ao uso de bebidas alcoólicas. Já entre as mulheres, este aumento foi ainda maior, cresceu 19,5% e passou de 85 mil casos em 2010 para mais de 101 mil em 2018. Quando que o uso de álcool acaba sendo nocivo? Quando existe, independente da frequência ou independente da quantidade, algum prejuízo para aquela pessoa ou para quem vive com aquela pessoa, em geral os familiares, os amigos, os companheiros de trabalho, os companheiros de escola, de universidade. Então, quando existe esse prejuízo, é porque está tendo um consumo nocivo de álcool. Além das internações, o estudo revelou que o número de mortes relacionadas ao consumo de álcool ainda preocupa.
Entre 2010 e 2018, este número cresceu 6%. Saltou de mais de 66 mil para mais de 70 mil, o que significa 8 mortes por hora em decorrência do uso de álcool.